Quero agradecer o privilégio de estar mais uma vez aqui, rever muitos amigos, conhecer outros. Agradecer ao conselho desta igreja pela confiança, ao reverendo Silas pela amizade, pelo acolhimento de sempre. E te convidar a abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Ainda que venha a ser projetado, que você que trouxe sua Bíblia, busque Daniel aí, nós vamos percorrer esse texto. Daniel, capítulo 1. E nós falaremos sobre o tema que tem tudo a ver com o aniversário dessa mocidade, que é liberdade da maioridade em Cristo. Daniel, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Somente a Tua palavra, Pai, tem poder de fazer com que cada irmão que entrou aqui de uma forma saia diferente, Pai. Somente a Tua palavra tem poder para transformar um coração que vive em pecado, vive distante de Ti, para um coração rendido aos Teus pés. Então, que nessa noite, Pai, o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor transforme corações. O Senhor traga para perto novamente aquele jovem que tem se afastado de Ti. Que o Senhor resgate, que seja uma noite de salvação, uma noite de reconciliação para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse é um texto que conta a história, o início de uma história conhecida da maioria de nós. Se você cresceu na igreja, provavelmente você já viu aquelas ilustrações de Daniel, os leõezinhos, né? E você diz assim, eu já conheço essa história aqui. Eu sei que Daniel vai enfrentar os leões, mas não vai morrer, eu já sei a história inteira, já sei o final, sei como isso acaba. Mas eu quero te convidar a olhar para o início dessa história sob uma nova perspectiva. No sentido de que haviam aqui jovens que estavam sendo doutrinados, ensinados uma nova cultura que era contrária à cultura do seu Deus. E isso é o que tem acontecido nos nossos dias também. Sem perceber, você jovem, preste atenção nisso. Sem perceber, você pode estar sendo ensinado, doutrinado, discipulado, ensinado coisas contrárias ao Evangelho. Isso é muito perigoso.
E nós vamos observar quais foram as estratégias do inimigo para oferecer àqueles jovens uma tal de liberdade, oferecer àqueles jovens uma vida que, teoricamente, eles teriam de tudo do bom e do melhor, liberdade longe de Deus, e veremos que essa liberdade, na verdade, se tratava de uma escravidão. Se você conhece a história, vai se lembrar que o reino havia sido dividido entre reino do norte e reino do sul. E aqui, irmãos, nós estamos diante desse momento de um reino dividido. O reino do sul permaneceu fiel ao Senhor por mais tempo do que o reino do norte, mas em algum momento ele se desvia também. É constituído por reis bons e reis maus. E é interessante ver que o castigo de Deus para esse povo vem justamente pela mão de um outro povo, que eram os babilônicos. E os babilônicos, eles invadem aquela cidade, invadem Judá, e ele leva duas coisas muito importantes. Observe comigo no texto. A primeira coisa está logo aí no verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. Essa é a primeira coisa que, ao invadir aquela cidade, os babilônios levam. Os utensílios da casa de Deus. Mas tinha outra coisa que estava prestes a ser roubada daquela nação. Algo tão valioso quanto os utensílios da casa de Deus. Sabe o que eram essas coisas? Observe comigo. O texto no verso 3. O chefe dos eunucos ordena que eles tragam filhos de Israel. Os jovens estavam sendo roubados daquela terra. Não apenas os utensílios da casa de Deus, mas existe uma ordem para que eles levassem os jovens. E agora eu quero te convidar a fazer um teste aqui, para saber se você seria levado ou não. Porque eles não pedem qualquer jovem. Ele não diz assim, tragam dessa terra qualquer jovem. Ele explica quem seriam esses jovens. Primeiro, jovens da linhagem real e dos nobres. No verso 4, jovens sem nenhum defeito, jovens de boa aparência, jovens inteligentes, doutos em ciências. Será que você seria levado junto com ele? Você parou na boa aparência? Ou você já chegou aqui? Jovens também que eram instruídos, que eram sábios, que eram inteligentes. E esses jovens iriam passar por um treinamento rigoroso de 3 anos. O que é que você faria se você recebesse um convite assim? Venha para receber a liberdade. Você vai comer do melhor. Você vai sair da casa dos seus pais, olha que coisa boa. E vai para um novo lugar. Nesse novo lugar, ninguém vai mandar você lavar os pratos, é uma nova vida, tá? Mas, nesse novo lugar, você vai estudar durante 3 anos, uma cultura nova, coisa diferente. Você cresceu na igreja aprendendo uma coisa, mas agora você vai passar um intensivão. Nesses 3 anos, você vai aprender uma nova língua, uma nova cultura, vai aprender a se comportar como os caldeus. Essa era a oferta. Você vai aprender uma cultura nova, vai comer da melhor comida, a mesma coisa que o rei come, está oferecido para você também. Você vai comer do melhor. Você vai, através do seu conhecimento, da sua esperteza, aprender muitas coisas. E, mais do que isso, você tem trabalho garantido também. Vai trabalhar em um trabalho nobre. Essa era a oferta. Mas, toda oferta vem seguida de condições. Vocês concordam comigo? Seria muito fácil se a oferta terminasse aqui. Vou comer bem, vou para um país novo, vou estudar de graça, vou ter trabalho, mas tinha um porém. Você precisa abrir mão do seu Deus. Vale a pena? Vale a pena assinar esse contrato? Vale a pena ser esse jovem que desperdiça aquilo que tem de mais precioso, que é a sua fé, a sua obediência ao Senhor, por algo que esse mundo considera precioso? E esse foi o convite feito, mais ou menos, eu adaptei para a nossa realidade, mas foi mais ou menos isso que foi oferecido a Daniel e a seus amigos. E eu vou te mostrar aqui que Daniel nos ensina que a liberdade verdadeira só é encontrada em Cristo. Só é encontrada na fidelidade a Deus. Não vale a pena, irmãos,
abrir mão dos nossos princípios e valores para absorver tudo aquilo que o mundo nos oferece. Por mais que aos nossos olhos pareça uma oferta interessante, se te distanciar de Deus, se te distanciar de realidades eternas, não vale a pena. E Daniel recebe essa oferta. Esses jovens são escolhidos de maneira muito intencional. O texto diz que entre eles estava ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens que se encaixavam perfeitamente nesse perfil que seria levado daquela terra. E o verso seguinte mostra que eles iriam passar por essa rigorosa preparação de 3 anos. Durante 3 anos, eles seriam doutrinados e ensinados essa nova cultura. Mas sabe por quê? Foi escolhido justamente os mais jovens para passar por esse intensivão? Sabe por que eles quiseram selecionar não apenas qualquer jovem, mas os jovens mais inteligentes? Sabe por que eles quiseram jovens de boa aparência, jovens que fossem sábios, doutos em ciência? Porque os jovens, irmãos, mesmo muito bem educados, mesmo com muito conhecimento acadêmico, os jovens são facilmente moldados. Observe o que acontece nas universidades. Geralmente, quando um jovem que está mais ou menos firme na fé entra em uma universidade, ele pode ser inteligentíssimo, pode tirar 10 em todas as matérias, mas provavelmente, se ele não estiver firme na fé, ele será moldado a uma nova cultura. Ele será apresentado a novas pessoas, a novos costumes, vai começar a andar com a galera mais descolada, mais diferente, que pensa um pouquinho mais para frente. E ele vai absorver essa cultura. Jovens são facilmente moldáveis. Por isso a ordem era: traga os jovens para cá. Nós vamos investir nesses jovens, vamos retirar da mente dele tudo que eles aprenderam até aqui. E agora eles serão livres. Eles experimentarão uma liberdade, uma nova vida. Mas antes, nós precisamos deletar a identidade deles. O que eles não sabiam, irmãos, é que Daniel e seus amigos, apesar de ter todas essas qualidades, provavelmente eram jovens bonitos, né? Estavam matriculados na Smart Fit, eram jovens com uma dieta certinha, jovens muito inteligentes, mas o que eles não sabiam é que esses jovens eram crentes, tementes a Deus, e não negociavam seus valores. Por isso, diante daquela oferta, eles não tinham muita opção em aceitar ou não, eles simplesmente são levados cativos, porque aqui existe algo forçado a acontecer. Eles são levados e então seriam passados por essa nova doutrinação. Infelizmente, irmãos, muitos jovens da nossa geração estão caindo nessa armadilha. Estão sendo ensinados coisas novas e geralmente isso acontece na maioridade, né? Na nossa cultura, 18 anos é sinônimo de liberdade. Finalmente eu posso fazer o que eu quiser quando chego nos meus 18. Esperei tanto por esse momento. Mas será que essa liberdade, ela não é uma libertinagem? Será que essa liberdade não está disfarçada de escravidão? Será que você esperou tanto para chegar aos 18 anos e pintar seu cabelo de rosa, de azul, para mostrar que você é rebelde, que você não deve nada a ninguém, pode fazer o que você quiser, porque agora eu sou maior de idade? Será que isso é liberdade mesmo? Será que demonstrar toda essa rebeldia significa que você é alguém livre? Ou significa que você é alguém que está sendo escravizado por ideologias? Está se tornando um escravo da sua cultura? Está sendo alguém que caiu numa armadilha que foi posta diante de você? Muitos jovens têm caído nessa armadilha em nome de uma falsa liberdade. E prova disso é olhar a nossa juventude. Você vai perceber que todos os jovens se vestem, todos não, a grande maioria, né? Existe uma massa que se veste da mesma maneira, se comporta da mesma maneira, fala a mesma linguagem,
ouve as mesmas músicas que estão lá no top 10 do Spotify, assistem os mesmos filmes. É uma massa sendo ensinada a se comportar da mesma maneira e uma indústria riquíssima está lucrando em cima dessa juventude. Mas nós, como crentes, não fomos chamados para fazer parte de uma massa manipulada. Nós, crentes, somos chamados a viver na contramão desse mundo. E a vida de Daniel é um exemplo disso, de uma verdadeira liberdade, de alguém que dizia não ao pecado, de alguém que podia ver todo mundo fazendo, mas ele diz assim: bem que minha mãe avisou, eu não sou todo mundo, eu faço diferente. Está todo mundo fazendo, você vai ser careta se não fizer. Eu aceito ser o careta, mas eu não me vendo a este século. Existe algo mais precioso. E observe o esforço para que esses jovens pudessem ter a sua identidade deletada. No versículo 7, nós veremos a primeira tentativa deles de deletar a identidade daqueles jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. A partir de agora, Daniel não se chamaria mais Daniel. É como se ele dissesse assim: agora você é uma nova pessoa. Esqueça para trás tudo que passou, tudo que te ensinaram, inclusive o seu próprio nome. Agora você é outra pessoa. Você será chamado Beltesazar. Ananias, você não é mais Ananias, você será Sadraque. Misael, você será agora Mesaque. E Azarias será agora Abednego. Modificar os nomes desses jovens tinha muito valor, principalmente na cultura judaica, onde o nome tem um grande valor. O nome representa a história de vida daquela pessoa. E ao mudar o nome daqueles jovens, era mais uma tentativa de deletar a sua antiga identidade e entregar-lhe uma liberdade daqui para frente. Isso tem acontecido, inclusive no ramo da cultura pop. Você já percebeu? Quando uma cantora, por exemplo, não quer mais ser conhecida pelo seu passado, ela diz assim: agora eu tenho um novo nome, mudei. Aquele nome artístico antigo está associado a uma vida antiga, agora meu nome é tal. O nome tem a ver com a nossa identidade. Quando eles mudam o nome dos jovens, eles querem apagar o seu passado e a sua vida com Deus. Mas tem mais do que isso. Eles querem também fazer uma mistura de povos ali. Os jovens teriam contato com um novo povo e através da convivência eles iriam se esquecer de onde vieram. E essa é uma verdade. No mundo empresarial diz assim: se você quer ser bem-sucedido, ande com gente bem-sucedida. Já ouviu essa dica? Se você quer ter o seu primeiro milhão, observe e caminhe junto com pessoas que têm a mesma mentalidade. Mas isso é verdade também para a vida espiritual. Você quer ser crente? Ande com gente crente. Você quer amar mais o Senhor? Ande com gente que ama o Senhor. O contrário acontecerá. Se no seu ciclo de amigos, se as pessoas que você mais convive são pessoas que não amam a Deus, você irá lentamente se amoldar a essa cultura e se afastar do Senhor. E essa era a estratégia: misturar os povos, colocar aqueles jovens em uma nova cultura e aos poucos eles serem moldados por ela. Mas tinha uma outra estratégia, que era a estratégia do serviço. No verso 5, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias do rei. Ia ganhar os jovens pela boca. Aqueles que gostam de comer, né? Quando você vê um prato bonito na sua frente, você diz assim: está aqui a oferta. Tudo do bom, do melhor você irá comer. Sejam servidos por nós. Sejam alimentados da melhor comida. Estudem, tenham a melhor educação possível. Nós iremos te servir. A cilada estava pronta. A oferta estava feita. Tudo estava programado e planejado para deletar a identidade e oferecer uma falsa liberdade. Mas aqueles jovens tinham uma vida com Deus. Eram jovens, mas eram maduros espiritualmente. A maioria dos comentaristas concordam que aqueles jovens não tinham chegado aos 18 anos ainda. Estavam na sua adolescência, 15 anos aproximadamente. Mas ainda assim, eram jovens maduros na fé. E eu creio que a maturidade espiritual não está vinculada à sua idade. Você pode ser uma criança espiritualmente madura,
conhecedora da fé, que aplica a sua fé na escola. E você pode ser um jovem, um adulto, um idoso com anos de igreja, mas extremamente imaturo espiritualmente. Bebê na fé. Não conhece Bíblia, nunca leu a Bíblia inteira, não aplica a sua fé no seu trabalho, é crente no domingo, mas esquece de Deus na segunda. Isso é imaturidade espiritual. Pode ter anos de igreja, pode estar aqui louvando, sabe todas as letras de cor. É a terceira, quarta, quinta geração de presbiteriano na família. Diz que tem sangue verde, né? Mas ainda assim é imaturo espiritualmente. Não cresceu na fé. Mas o exemplo desses adolescentes e jovens é o oposto. Apesar da pouca idade, eram maduros espiritualmente. E a prova disso está no verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ele não simplesmente decidiu, mas decidiu firmemente. É isso que nossa geração precisa. Tomar decisões firmes, saber firmemente o que quer, decidir com convicção seguir a Cristo, dizer não às ofertas que nos aparecem, porque um crente que não decide firmemente, ele não vence tentação. Pode vencer hoje, mas amanhã, quando o pecado bater na porta de novo, ele cai, porque a sua decisão não foi firme. Um crente imaturo, ele não persevera na provação. Quando as coisas começam a dar errado, ele diz assim: vou sair fora dessa igreja, porque eu virei crente, parece que as coisas pioraram para mim. Mais trabalho, virei crente e não fiquei rico. Virei crente e continua tendo provação. Virei crente e estou doente. Como se nós, crentes, estivéssemos isentos aos problemas dessa vida. Quando o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas a diferença está no restante do versículo: mas tende bom ânimo. O crente tem bom ânimo mesmo na provação, mesmo no dia difícil. Mas o crente maturo não resiste na provação. O crente maturo desanima da fé. O crente maturo, quando olham feio para ele dentro da igreja, já fica chateado e não volta mais. O crente maturo reclama do pastor, reclama do líder, reclama do som, reclama da luz, reclama de tudo. O crente maturo não tem os olhos em Jesus. O crente maturo não consegue se manter fiel a Deus em um mundo mau. É por isso que eu quero que você preste tanta atenção na importância de buscar essa maturidade espiritual, na importância de buscar liberdade em Cristo, não no mundo, na importância de se dedicar espiritualmente de uma maneira tão profunda quanto a dedicação que você tem para outras coisas. Porque quando nós queremos aprender um novo idioma, por exemplo, a gente se esforça. Eu abro mão de tudo que tem no meu dia para separar aquele horário para estudar. E eu aprendo a língua. Quando eu quero fazer qualquer outra coisa, uma dieta, se você realmente quiser, você vai cumprir. Você vai no nutricionista. Se você quiser de verdade, você vai fazer. E por que espiritualmente a gente não é tão disciplinado assim? Porque nós dizemos que queremos conhecer mais a Deus e prosseguir em conhecê-lo, mas a gente não estuda a Bíblia. Eu quero ter o conhecimento que o pastor tem, mas eu não quero ficar as horas que ele fica estudando a Bíblia. Não, isso não. Eu quero o resultado, eu não quero o processo. Eu admiro tal pastor, um dia queria ser como ele, mas eu não estou disposto a pagar o preço que ele pagou para conhecer a Escritura, para ler os livros que ele leu. Eu quero só o resultado. Isso é a mentalidade de um crente imaturo. E a estratégia hoje, irmãos, do inimigo é justamente te manter do jeito que está, mas negociar um pouquinho aqui. O reverendo Weber Campos Júnior, ele tem uma analogia interessante. Ele diz assim: o mundo aceita ser a amante. Você pode estar na igreja, desde que flerte com as coisas do mundo. Eu posso estar aqui, mas eu preciso fazer um pouquinho das coisas de lá. E a oferta para Daniel e seus amigos tinha muito a ver com isso. Você pode até de madrugada orar para o seu Deus, mas você tem que se curvar aqui. Quando o som tocar, você precisa dobrar os seus joelhos. O mundo aceita ser amante, Deus não. Deus exige de nós fidelidade, compromisso. Deus exige de nós entrega completa. É por isso que não existe crente
capricorniano. Já viu isso no Instagram? Alguém coloca assim lá na bio, ó, crente, evangélico. Aí depois, capricorniano. Peraí, tem uma coisa errada. Não existe fidelidade dividida. Ou você é crente ou você não é. Não tem como negociar valores. Não tem como servir a dois senhores. Nós precisamos de fidelidade única, exclusiva ao Senhor. Decidir firmemente não nos contaminar com as ofertas desse mundo. É interessante observar que a imaturidade espiritual dos nossos jovens muitas vezes está ligada à cultura popular. Prova disso é que recentemente uma cantora muito famosa veio ao Brasil. Eu vou falar o nome, é a Taylor Swift. Veio ao Brasil. E eu resolvi postar uma crítica à letra de uma música específica da cantora. Era uma música que ela dizia coisas como: eu estou bêbada, não há regras no paraíso frágil, em português, né? Essa era a tradução da letra. E no post eu dizia assim: não tem como um jovem cristão cantar essa letra e achar que está tudo bem, não está. E os jovens começaram a atacar e a reclamar. E dentro da igreja teve jovem que ficou com raiva de mim. Sabe por quê? Imaturidade espiritual. Quer negociar valor, quer estar na igreja, mas lá fora quer cantar que está bêbado. Isso não faz sentido. Não dá para negociar a sua fé. Você precisa decidir firmemente. Não tem como, irmãos, viver em um mundo caído como o nosso, em uma cultura que está corrompida e tentando nos levar para longe de Deus, e dizer assim: está tudo bem, é só uma música, está tudo bem cantar, isso não vai vir para o meu coração, isso não vai me afetar espiritualmente. Ilusão sua, vai sim. Um outro cantor muito famoso, que inclusive se identifica como uma mulher, logo no início da sua carreira deu uma entrevista e disse assim: eu sou um homem vestido de mulher, tenho uma turnê a fazer, e nessa turnê eu tenho uma mensagem a passar. E claramente, eu sei que irei enfrentar oposição dos conservadores, mas eu tenho uma mensagem para entregar, e nada vai me impedir. E até hoje esse cantor está aí nas paradas, está fazendo sucesso, lança músicas, as pessoas estão aplaudindo, achando que é apenas um entretenimento, mas na verdade tem uma mensagem sendo passada. Tem uma geração se contaminando espiritualmente, caminhando a passos largos para o inferno, e a gente está achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Não é nada inocente. Não existe ingenuidade na cultura popular. Existe um esforço para deletar a nossa identidade cristã e nos afastar de Deus. Jovens, abram o olho para o que está acontecendo à nossa volta. Preste atenção no esforço do inimigo para nos afastar das coisas de Deus, para nos oferecer um prato com uma comida saborosa, desde que nós possamos ter a nossa fé dividida. Mas isso é impossível diante do Deus que exige fidelidade exclusiva. Por isso, irmãos, tome cuidado com as estratégias do diabo. Quantos jovens, crentes dentro da igreja estão dizendo assim: está tudo bem ter um namoro caloroso, desde que a gente não chegue nos finalmente, mas se não chegar lá, vale tudo. Isso é uma cosmovisão mundana, são as iguarias do rei, é um padrão que não corresponde a um servo de Deus. Jovens com fidelidade dividida. Outros dizem assim: tudo bem eu trabalhar loucamente, vou deixar tudo da igreja para trás, nem no domingo eu venho mais, porque eu preciso juntar dinheiro para casar, para fazer lá, seja lá o que for, e Deus vai ficar de lado, quando eu for mais velho eu volto. Cosmovisão mundana, mentalidade dividida, iguarias do rei. Um crente verdadeiro não pode pensar assim. Eu preciso me dedicar ao Senhor, Ele precisa ser a minha prioridade. Eu não quero me contaminar, eu decido firmemente não me contaminar com as iguarias do rei. Um verdadeiro cristão entende que exige um grande esforço do mundo para retirar de mim uma liberdade que eles não sabem, mas já foi conquistada por Cristo na cruz.
E a cultura popular tem investido nisso. Os cantores, a mídia, os programas de televisão, o reality show, tudo está tentando te ensinar uma cultura diferente daquela que você tem aprendido aqui. É por isso que nós precisamos ter o olhar muito atento para aquilo que tem sido oferecido para nós. Daniel mostrou, irmãos, que é possível amar a Deus em um mundo mau. Ele estava na Babilônia, um lugar cheio de ofertas, cheio de idólatras, cheio de pessoas corrompidas, mas caminhando longe de Deus. Mas ele, naquele lugar ímpio, mau, honrou ao Senhor, tomou uma decisão firme e não se contaminou. Você pode dizer assim, é difícil demais ser crente hoje. Era mais fácil antigamente, porque não tinha celular para me mostrar conteúdo indecente. Era mais fácil ser crente porque não tinha televisão. Era mais fácil ser crente. Não. Ilusão. Todas as épocas, todas as gerações precisaram lidar com os conflitos, com os problemas da sua época para permanecer firme. E nós estamos na era digital, no mundo tecnológico, e talvez essa seja a nossa luta. Talvez a nossa luta com a pornografia hoje venha por meios diferentes da que vinham naquela época. Mas, todos os tempos, os crentes precisaram lutar contra a sua carne, contra os desejos pecaminosos do seu coração, para se manterem firmes ao Senhor, para serem fiéis ao Senhor. E a vida de Daniel, que não era um super-homem, não era alguém que era um super crente, era um homem como eu e você, mas que decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E essa é a grande lição na vida de Daniel. Um jovem, muito jovem, maduro espiritualmente, que entendeu que a liberdade não estava em obedecer ao rei, em comer as iguarias do rei, em absorver a cultura dos caldeus, mas que aquilo era apenas uma escravidão. Liberdade se encontra aqui. Liberdade é poder dizer não ao pecado. Liberdade é não fazer o que todo mundo está fazendo. Liberdade verdadeira é dizer assim, eu decido firmemente não fazer isso. Por quê? Porque naquela cruz, Cristo pagou um alto preço para nos fazer livres. Naquela cruz, eu e você podemos agora ser reconciliados com Deus. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, nós estamos habilitados para dizer não ao pecado. Mas eu seria injusto se dissesse que após a decisão de Daniel de decidir firmemente não se contaminar, tudo deu certo na vida dele. Se você conhecer a história, você vai saber que mais para frente, seus amigos enfrentarão a fornalha. Mais para frente, ele enfrentará uma cova dos leões. A vida dele, após tomar essa decisão, não foi fácil. Mas em todo momento, Deus trouxe livramento. Não livrou da fornalha, mas livrou os amigos dele na fornalha. No momento da tribulação, um quarto homem estava naquela fornalha ardente. No momento da tribulação, havia um Deus fechando a boca dos leões para não devorarem Daniel. Mesmo no dia mau, mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento, se você desejou, se você decidiu firmemente ser fiel a Deus, Ele vai te dar livramento, Ele vai te honrar, Ele vai te dar graça para suportar. E é isso que o verso 9 diz, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus honra aqueles que o honram. Deus reveste de poder aqueles que decidem não se contaminar. E eu creio, irmãos, que essa é uma noite para você tomar uma decisão firme. Não dá para adiar. Talvez quando você era adolescente você pensou assim, quando eu fizer 18 anos, na maioridade, eu viro crente de verdade. Ou você pensou assim, deixa eu ficar velhinho, que aí sim eu vou servir a Deus.
Eu quero te dizer que o mundo, a nossa cultura, o diabo, não tem brincado em serviço. Existe uma grande investida contra a juventude. Existe uma grande investida do inimigo para nos levar para longe de Deus. E eu e você precisamos tomar uma decisão nessa noite. Não uma decisão assim, como você decidiu no início do ano, né? Você fez uma listinha cheia de metas. Em fevereiro já riscou tudo, deixa para 2025, né? Isso não é uma decisão firme. Você precisa tomar uma outra decisão agora. De ser crente de verdade. Uma decisão de deixar para trás tudo aquilo que te prende, que tem te feito escravo. Sabe por quê? Abra comigo em Gálatas capítulo 5, versículo 1. E leve esse versículo para o seu coração. Gálatas capítulo 5, verso 1. E eu quero te convidar a sondar o seu coração e perguntar: tem algo que tem me feito escravo? Tem algo me levado para longe de Deus? Tem alguma coisa na minha vida que eu preciso arrancar e tirar fora hoje? Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos ler todos juntos esse versículo? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E essa é a orientação bíblica para nós. Permaneça firme. Naquela cruz, Jesus nos libertou do pecado para a liberdade. Não para a liberdade que esse mundo diz que é liberdade. Isso é escravidão. Não para a liberdade que nos é oferecida na televisão, pelos influenciadores digitais. Não foi para isso que Cristo nos libertou, mas para que nós pudéssemos ser verdadeiramente livres. Isso, irmãos, não quer dizer que nós não enfrentaremos fornalhas de fogo. Não quer dizer que uma cova dos leões pode estar nos esperando amanhã no trabalho, segunda-feira no trabalho, ou dentro de casa. Vai haver dificuldade, problemas, mas o Senhor está conosco. O Senhor irá nos honrar se em nosso coração Ele ver uma decisão firme, um desejo ardente de buscá-lo e de se aproximar do Senhor. Como eu faço isso? Mudando alguns hábitos. Não tem como se fortalecer espiritualmente se você não amar essa palavra, se você não estudá-la. Eu aconselho jovens quase todos os dias da minha vida. E geralmente, quando um jovem senta no meu gabinete para conversar e diz assim: eu me sinto tão frio, eu sinto que Deus não fala comigo, estou tão distante. A minha pergunta é: como tem sido a sua vida espiritual? Como está a sua devocional? Eu li a Bíblia domingo com o pastor no culto. Será que é Deus que não está falando? Ou você que não está ouvindo? Será que você está frio espiritualmente porque Deus está distante? Ou você está distante? Você não tem se dedicado a estudar a Bíblia. Você não tem pedido ajuda. Você não tem pedido um aconselhamento. Você não chamou um amigo para ler a Bíblia com você, para orar com você. Você não tem se esforçado para conhecer mais o Senhor. Seu relacionamento com Deus estagnou e você acha que está tudo bem. Você não é um crente maduro espiritual e quer continuar vivendo dessa maneira. Quer continuar tendo conflitos o tempo inteiro dentro de casa, dentro da igreja. Quer continuar sendo aquele crente problemático. Meu irmão, é necessário tomar uma decisão. É necessário que você possa amadurecer, deixar para trás as coisas de menino. Alguém precisa te avisar. E Deus está te avisando nessa noite. Chegou a hora de buscar a maioridade espiritual, a maturidade. Chegou a hora de deixar para trás, como nós lemos nesse culto, o versículo, as coisas de menino e viver uma nova vida. Chegou a hora de deixar para trás aquelas briguinhas de adolescente, que como tem dentro da igreja, né? Misericórdia. E não é só em uma não, toda igreja tem isso. Está na hora de pedir perdão, de tirar esse coração amargurado, orgulhoso, e acabar com essas brigas. Está na hora de deixar de ser estourado. Sabe aquele irmão que diz assim: esse é o meu jeito,
A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não vai não, meu irmão. Se você é crente, você vai mudar. Se você é crente, o seu temperamento precisa estar aos pés da cruz. Você nasceu assim, mas você não vai morrer assim. Porque a palavra de Deus tem poder para nos transformar, para mudar nosso gênio, nosso temperamento, nosso comportamento. É preciso mudar, é preciso amadurecer, é preciso se envolver nos trabalhos da igreja, parar de só ser esquenta-banco, trabalhar, arregaçar as mangas. A Bíblia diz: procura apresentar-se a Deus como um obreiro. O obreiro é quem bota a mão na massa, um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que dá bom testemunho. Está na hora de buscar ser essa pessoa. Está na hora de se preparar espiritualmente, conhecer a razão da sua fé, para quando você chegar no seu trabalho, na sua escola, quando você tiver contato com um não crente, que alguém te questionar, e aí, você crê mesmo nisso? E você dizer firmemente: creio, estou convicto da minha fé, eu sei explicar a razão da minha fé, eu conheço a Escritura, eu manejo bem a palavra da verdade, eu sou um crente maduro espiritualmente. Está na hora de parar de gastar tanto tempo num computador, num celular, numa tela, e se aproximar de Deus, da sua palavra, das disciplinas espirituais. Está na hora de investir naquilo que vale a pena, nas coisas do céu. Está na hora de amadurecer e de decidir firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Isso é ser livre. Diante da oferta, eu digo não ao pecado. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. E eu quero que nesse momento você seja muito sincero com Deus. E fale aquilo que Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você. O que tem te afastado de Deus? O que tem te impedido de ser um crente firme, um crente maduro, um crente verdadeiro, não um crente que só frequenta a igreja? Por que você tem se sentido tão frio espiritualmente? O que tem te afastado do Senhor? O que você precisa abrir mão hoje, nessa noite, para ter uma vida espiritual mais firme? O que precisa ser deixado para trás? Você sabe. Deus também conhece. E nessa noite você pode tomar essa decisão. Senhor Deus, aqui está o teu povo, Pai, confessando diante de Ti os nossos pecados, as nossas dificuldades, os nossos problemas, Pai, que o Senhor conhece. O Senhor conhece o nosso íntimo. O Senhor conhece aquilo que mais ninguém sabe, aquilo que nós nunca tivemos coragem de contar para alguém. O Senhor conhece. E nessa noite, o Senhor nos convida a tomar uma decisão, mas uma decisão firme, de buscar uma maturidade espiritual, de abandonar pecados de estimação, de trabalhar em nós coisas que há tanto tempo nós carregamos, mas que em algum momento nós precisamos decidir firmemente abandoná-las. E que essa seja uma noite de decisão, Pai. Que os meus irmãos aqui se lembrem que naquele culto de aniversário da mocidade, eu decidi juntamente com esta UMP, me tornar alguém responsável espiritualmente, maduro espiritualmente, livre de todo pecado, porque na cruz o Senhor nos libertou. Pai, tem misericórdia se alguém tem vivido uma vida de escravidão, preso a pecados antigos. Que essa seja uma noite de reconciliação. Tem misericórdia, Pai, se alguns crentes aqui nessa noite têm se sentido distantes de Ti, caíram na mesmice da vida cristã, se acostumaram com o sagrado, entraram no modo automático, não sentem mais a Tua presença, não tem mais o brilho nos olhos, o fervor espiritual, a chama que ardia em seu coração se apagou. Que nessa noite o Senhor nos leve para perto de Ti novamente, Pai. Reacende a chama do nosso coração, Senhor. Nos dá paixão, fome, sede de Ti. Coloca amigos na nossa vida, Pai, para nos impulsionarem para perto do Senhor.
Coloca crentes na nossa caminhada para serem instrumentos de Deus na nossa vida. E que nós também sejamos instrumentos do Senhor na vida de outros, Pai. Para que possamos caminhar como um corpo, como uma família que te ama, como uma igreja viva, cheia do Teu Espírito Santo, apaixonada pela Tua presença, com os olhos fixos no alto. Não permita que o nosso coração, Pai, se dobre diante dos ídolos desse mundo, mas que nós possamos, nesta noite, decidir firmemente não nos contaminar com as iguarias do Rei e Te buscar de uma maneira mais profunda, Pai. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da nossa vida. Nos ajuda, e essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.